estas lives todas as quintas-feiras. E essas lives normalmente vão ter 3 secções. A primeira secção vai ser o VM7 prévio, portanto um ponto prévio. Depois vamos ter o VM7 análise, portanto vamos analisar um tema da semana, um tema do mês. E vamos ter o VM7 denúncias. Portanto, casos que vocês sabem, nós já lançamos um e-mail onde vocês podem lançar as vossas denúncias de injustiças que estão a sofrer, tanto no setor privado como no setor público. Enviam e-mails para nós e vamos diretamente ao assunto. Venderam a LAM 91% daquilo que é a LAM está vendida para sociedades anónimas, mas maioritariamente controladas pelo Estado. Aquilo que o professor Tibana chamou das 3 Marias, né? Significa que nós temos a IMOS, temos a HCB e temos a CFM. Então, todas essas empresas são empresas que fazem parte daquilo que se chama do setor empresarial do Estado, né? O governo agora precipitou-se e vendeu 91% das ações às 3 Marias, portanto, IMOS, a HCB e CFM. Primeiro, esta é uma operação um pouco precipitada. A primeira coisa que nós temos que nos ater aqui é que não se pode fazer uma venda de ações desta natureza sem primeiro fazer um estudo de viabilidade técnica e financeira dessa operação. Nós notamos que não houve estudo nenhum. Ponto número 1, não houve estudo, não houve nenhuma análise de risco financeiro, não houve nenhuma análise fiscal, não houve nenhuma análise em matéria de investimento e nenhuma análise sobre os riscos que este investimento ou esta venda pode trazer para o setor empresarial do Estado. Uma das questões que é importante nós nos atermos aqui é que as empresas que neste momento vão deter os 91%, sendo de um setor empresarial do Estado, significa que nós estamos a transferir o risco fiscal que estava concentrado na LAM para empresas, mas que na globalidade o endividamento permanece no setor empresarial do Estado. Que já sabem vocês que há muitos estudos que mostraram que o setor empresarial do Estado é um dos setores que compõe o maior risco fiscal para o país. Então significa que em matéria de risco fiscal, em matéria de endividamento público e o risco que isso representa para a economia, não há nada que mude, porque o investimento continua dentro de um setor problemático, deficitário, e se nós formos olhar a EMOS hoje, é uma empresa que está cheia de problemas, não vale a pena que hoje detalharmos. A única empresa que tem mais ou menos um balanço estável, também digamos que mais ou menos, é a HCB. CFM, como vocês sabem, também tem um endividamento muito elevado e neste momento também com ela própria, o CFM, também já é um risco para o setor empresarial do Estado. Portanto, significa que esta operação é uma operação precipitada, é uma operação que não foi feita com base em nenhum estudo, nenhuma análise macroeconômica e fiscal do próprio investimento. Agora está-se a falar de uma injeção, de uma recapitalização da LAM com investimento de cerca de 130 milhões de dólares. E para adquirir cerca de 8 aeronaves. O problema não é esse. O problema não é só adquirir aeronaves. O problema das LAM não é um problema de ativos, né? Aeronaves, portanto, investimento nos ativos, mas, acima de tudo, é o modelo de gestão que a LAM tem. Esse é o grande problema. Se vocês não creem, há uma imagem que passou aí, agora pode passar. Nós tivemos no Tribunal Judicial da cidade de Maputo pessoas das LAM que recolheram os calabouços por causa de desvio e gestão danosa. Há uma imagem que mostra 50 milhões de meticais que foram desviados na LAM e há pessoas que foram julgadas por isso. Este é que é o grande problema que as LAM têm. Este é o grande problema que as LAM têm. Outra questão também, vocês sabem, ainda muito recentemente, a LAM, digamos assim, alugou, digamos assim, uma aeronave vinda da Indonésia, vocês sabem, que ficou quase um ano, portanto foi no início de janeiro, que depois de cerca de 71 milhões de meticais, mais ou menos, um pouco mais de $1 milhão, que a gente pagou para alugar uma aeronave que não chegamos a usar. A aeronave voltou. Ainda há pouco tempo, depois de 5 anos, isto é, em 2019, a LAM mandou 2 aeronaves Embraer para o hangar em Quênia.
E a ideia em Quênia era para vender aquelas aeronaves. Não conseguiram vender as aeronaves, estavam a pagar uma fortuna todos os meses, quase $50.000 só de parqueamento de 2 aeronaves. E chegaram à conclusão que os custos que tiveram só com o parqueamento das aeronaves eram tão grandes que acabaram fazendo o quê? Presta atenção no que vou dizer. Venderam as aeronaves em peças. Significa que a própria ZLM estava virada uma sucata, ou uma sucateira, ou uma empresa, aquilo que se diz hoje, um scrap, uma scrapeada, como diz os miúdos hoje. Então, este é o problema que a LM tem. O último relatório de contas das LM mostravam deficiências muito grandes na gestão. E uma das grandes questões são os camaradas que viajam de um lado para o outro sem pagar. Antigos combatentes, os filhos, não sei o que. Então, isto é que levou a LM à derrocada. Isto é que levou a LM à falência. Então, não é um problema só de comprar aeronaves. É preciso um novo modelo de gestão da LM. É preciso também fazer um estudo muito pormenorizado, uma requalificação. Portanto, antes de vender a LM, era preciso uma requalificação e reestruturação da LM. Só depois disso é que a LM podia ser vendida. Não nestas circunstâncias. Outra questão importante. CFM, o que entende da aviação? Zero. HCB, o que entende da aviação? Zero. EMOS, o que entende da aviação? Também zero. Primeiro, era preferível o Estado ter alienado 49% da participação e ficar com uma participação maioritária de 51%. Portanto, isto seria mais equilibrado. Outra questão também que se podia fazer era abrir o mercado, não só para as Três Marias, isto é, EMOS, CFM, HCB, mas abrir para o mercado internacional. E aí, naturalmente, teríamos várias opções, como, por exemplo, só aqui em África você tem a Ethiopian, que é a Airways, que é uma empresa muito eficiente do ponto de vista técnico, muito eficiente do ponto de vista operativo, muito eficiente do ponto de vista da gestão. Era importante abrir o mercado, permitir que essas grandes companhias internacionais também pudessem participar nesta oferta pública de ações, não é? Como se diz em Portugal, OPAs. Então, o que acontece é que também isto não foi feito. Mas por que não foi feito? Por uma razão muito simples. É que se fosse para vender no mercado aberto internacional, digamos, na praça internacional, as contas da LM deviam ser com padrões contabilísticos internacionais. Significa que todas as falcatruas que andaram a fazer na LM viriam a público. E uma forma de fechar isto, camuflar isto, esconder isto, foi a opção de fechar o mercado e vender para empresas, na verdade, empresas do setor empresarial do Estado, que na verdade são empresas do Estado, controladas pelo mesmo ente que é a Frelimo. É a Frelimo que faliu a LM, é as empresas controladas pela Frelimo que compram a LM. Não se fez o quê? Nada. Ana Malala, não há nada. Tanto, na verdade, é um mau exercício, na verdade, é uma péssima operação, na verdade, o risco vai aumentar para o nosso mercado, na verdade, os operadores, os investidores internacionais não vão acreditar em Moçambique. É um sinal de desconfiança e isto vai repelir os investidores estrangeiros para Moçambique. Portanto, isto é um mau sinal, significa que uma das maiores operações financeiras, operativas, que é feita no setor empresarial do Estado é uma catástrofe, uma autêntica catástrofe. E querem continuar tal e qual a controlar as coisas e a falir. Não tem hipótese a LM de sair da situação em que está. Mostram só os pilares, os 6 pilares do nosso manifesto, para vocês entenderem. Aqui tem os 6 pilares muito importantes do nosso manifesto. No primeiro pilar, nós falamos de quê? Da reforma do Estado. Dentro do primeiro setor, dentro do primeiro pilar, que é a reforma do Estado, há uma componente, chama-se componente 4, que é gestão responsável e eficiente dos recursos do Estado. Essa é a grande solução que nós estamos a trazer para estas questões de roubalheira, da destruição do património. Nos primeiros 6 meses em exercício, o Presidente da República que sair desta candidatura levará à Assembleia da República uma lei de responsabilidade fiscal. Atenção a isto.
Não se pode andar a reestruturar empresas do Estado sem que a gente tenha uma lei de responsabilidade fiscal, porque a gente tem que saber onde é que estão os cabecilhas. Vamos lá. Com vista a aprimorar o quadro jurídico e reformulação e implementação da política fiscal, também será promovido o estabelecimento de um Conselho Fiscal Independente. Duas coisas importantes. Portanto, uma lei de responsabilidade fiscal, um Conselho Fiscal Independente. E é uma frase do Gustavo Fernando Lima. Ele diz, naturalmente é preciso responsabilizar, é preciso sancionar, né, os cabecilhas do regime. Portanto, aquilo que aconteceu no processo eleitoral, das irregularidades gravíssimas que foram cometidos, os ilícitos eleitorais, os crimes eleitorais, nunca se pode avançar para os passos seguintes sem responsabilizar os cabecilhas, os responsáveis por terem destruído o processo eleitoral, os responsáveis pela crise que o país entrou hoje, pela destruição que está sendo causada hoje. É preciso responsabilizar aqueles que estiveram na origem, na causa de toda a hecatombe, toda a destruição da transparência do processo eleitoral. A mesma coisa, na LM, no setor empresarial do Estado, temos que encontrar quais são os cabecilhas na LM que destruíram as LM, que estão a destruir o setor empresarial do Estado. É importante isto. E isso só se fará com uma lei de responsabilidade fiscal e com um conselho fiscal independente. Esta que é a grande proposta, sob o ponto de vista legal, sob o ponto de vista normativo. Vamos analisar a abertura do ano judicial. A abertura do ano judicial. Primeiro, o discurso do Materres, presidente da UIR, presidente, digamos, da Unidade Operativa de Assassinato do Povo. Ele faz um apelo típico de que, de fato, não se espera absolutamente nada desta pessoa em matéria da reforma legal, portanto, em matéria de independência de poderes, portanto, em matéria de autonomia dos órgãos de soberania. Portanto, continuamos com uma visão partidocrata, uma visão partidarizada ao extremo dos órgãos públicos. Portanto, o Presidente da República não tem que dar recados, não tem que dar instruções ao sistema judiciário, como é que o sistema judiciário funciona. Porque as manifestações, sim, podem ter parte negativa, pode ter parte criminosa, mas também pode ter parte de direitos. Então, o que leva o Presidente Materreza a dizer que as manifestações só têm um lado negativo? E o lado negativo está com os manifestantes. O lado negativo não pode estar com aquele que mandou assassinar os manifestantes. Até mesmo no dia da tomada de posse, que assassinaram 3 jovens. No dia da tomada de posse, assassinaram 3 jovens e no dia seguinte foram fazer um culto interreligioso de arrependimento. Veja, assassinam 3 pessoas, dia seguinte há culto de arrependimento, no culto de arrependimento manda prender um pastor. Quer dizer, agora estamos aqui até a brincar com coisas de Deus. Isto é uma brincadeira de muito mau gosto. Então, é extremamente negativo esse discurso de dizer que tem que se levantar processos, responsabilizar manifestantes. O que é isso? Tem que responsabilizar o Bernardino Rafael, que mandou matar 400 pessoas e anda por aí a dar entrevistas. Portanto, este é o primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver com o discurso do bastonário da Ordem dos Advogados. Não é? Portanto, este discurso, muita gente aplaudiu, mas eu quero vos chamar a atenção a uma coisa. Está bem aquele apelo. Está a ouvir bem? Ok, muita gente aplaudiu o discurso e tal, um bom discurso, levantou questões candentes, foi muito ousado, foi muito corajoso. O bastonário da Ordem fala da necessidade da despartidarização do Estado, fala da necessidade da revisão profunda da Constituição da República. Vamos lá analisar essas duas coisas. A minha questão é hoje, o que é que a Ordem dos Advogados, em termos concretos, apresentou de um projeto, de uma iniciativa legislativa para a despartidarização do Estado? Nada. Estamos a ter um bom discurso agora sobre despartidarização. Vamos chegar ao fim do ano. O que é que a Ordem vai apresentar como iniciativa legislativa? Nada. Em termos de revisão da Constituição da República, há quanto tempo, quais são as propostas concretas de uma revisão da Constituição profunda feita pela Ordem até hoje? Zero. Discursos bonitos. Atos concretos, efetivos, zero. Então, não nos atemos muito só nas palavras que podem nos
inflamar de alegria, podemos exaltar, mas depois ficamos com uma mão cheia de nada. Então eu estou a desafiar a própria ordem para passar um pouco para coisas mais concretas, para o plano mais concreto, para o plano objetivo, para o plano tangível. Nós queremos coisas tangíveis. Então eu desafio a ordem a apresentar um projeto, não é? Uma proposta legislativa profunda da revisão constitucional. Que faça isso a ordem, que o faça. Por exemplo, temos aí uma capa do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado. Vamos lá ver só um exemplo como aquele. Este estatuto eu estive a estudá-lo e, coisa curiosa, espantosa, existem mais de 10 artigos neste documento que, para a contratação, progressão na carreira no Estado, vem a palavra, o critério da confiança. Confiança. A Constituição da República, se não estou em erro, no artigo 253, mostra como é que as pessoas acedem ao Estado, como é que acedem como contratados no setor público. E lá vem mérito, vem outros critérios, mas vem mérito, que eu saliento. Não vem confiança. O que é isto, confiança? Significa que o que está aqui no Estatuto, que dizem que a confiança é importante para a progressão na carreira, para a contratação, por outro lado, estamos a dizer de onde é que vem a confiança? Um critério subjetivo. O que é a confiança? Confiança é você ter cartão de um partido político que está a controlar o Estado. Então, esta, por exemplo, podia ser um dos elementos do que é despartidarizar o Estado. Vamos pedir a revisão do Estatuto Geral dos Funcionários e dos Agentes do Estado e retirar a palavra confiança como critério para aceder ao setor público. Bom, agora corre muito, vi nas redes sociais, que na Procuradoria há uma reunião que estão a organizar para matar o Venâncio, estão querem mover muitos processos, crimes contra o Venâncio, querem dar cabo do Venâncio, porque querem prender o Venâncio. Tenho ouvido tanta coisa, muitas pessoas já até me ligam, para tens de ficar escondido, não sais de casa, porque houve uma reunião secreta, querem te abater. Eu já disse, voltei ao país para enfrentar a justiça. Se há processos de crime contra mim, estou aqui disposto e vou responder perante a justiça. Portanto, eu não tenho medo absolutamente nenhum disso, nem medo de ser morto. Estou aqui, eu voltei ao país para enfrentar a justiça e continuar a lutar pelo meu povo. Portanto, isso é tirar o cavalinho da chuva, a questão de matar, de prender, não sei, isso não mexe absolutamente nada em mim. Agora, o que eu vou fazer é dizer o seguinte: essas coisas todas dos processos começaram contra mim. Eu ainda estava no exterior, estava exilado. Eu fiz, nessa altura, pedi a minha mandatária para fazer uma carta para o ex-presidente da República, Filipe Jacinto Inhosse. Apresenta-me lá aí a carta, que está escrito o protocolo. A presidência da República, ainda está aí. A presidência da República de Moçambique recebeu esta carta. E nesta carta, nós colocávamos para o presidente Filipe Jacinto Inhosse a questão de clarificar os processos crime que estavam a ser movidos contra o Venâncio Mondlane. Porque ele dizia que eu devia vir ao diálogo. Então eu disse, processos crime, mandatos de captura, onde é que estão? Esta carta não teve resposta até hoje. Está aí. É uma carta de novembro, né? Penso que esteja a ver muito bem. Não teve resposta até hoje. Se o Estado tem movido os processos de crime contra um cidadão, o cidadão pede esclarecimento, o Estado tem que dizer, as instituições públicas têm que dizer, o crime é 1, 2, 3, 4 e 5. Não houve. Do mais alto magistrado da nação, né, com todos os problemas técnicos que essa palavra tem, mas o mais alto magistrado da nação não me respondeu quais são os meus crimes, ou quais eram a abordagem que ia fazer contra os meus crimes. Vamos lá passar para o slide seguinte. Esta é a minha denúncia de hoje. Portanto, para além disto, nós solicitamos, né, enviamos, ainda bem, aqui está, nós enviamos um pedido para a Procuradoria-Geral da República para esclarecer, porque eu ouvia falar, até vi comunicados da Procuradoria a falar de crimes do Venâncio, da responsabilidade civil. O Venâncio que nunca tinha sido notificado, o advogado do Venâncio nunca foi notificado, a mandatária do Venâncio nunca foi notificado, mas a Procuradoria estava a comunicar com o povo via redes sociais.
Então nós enviamos um pedido à Procuradoria a solicitar esclarecimentos e informação de quais são os crimes movidos contra o Venâncio Mondlane. Infelizmente, até hoje que eu vos falo, passado mais de quase 2 meses, a Procuradoria pura e simplesmente não responde. E veja que nesta carta, nessa segunda página, ainda pedimos audiência. Está aí, está escrito. Pediu-se audiência ao Procurador-Geral da República. Até hoje não responde ao pedido de audiência. Este documento, como vocês veem, é uma instrução do Tribunal para se bloquear as contas do Venâncio Mondlane. Portanto, bloqueou-se as contas bancárias do Venâncio Mondlane, mas a própria Procuradoria não diz quais são esses crimes ou processos que motivaram bloquear as contas do Venâncio Mondlane. Está aqui uma instrução judicial a mandar bloquear as contas do Venâncio sem fundamento, sem notificação, sem conhecer qual é o processo. Por isso que hoje tomamos a decisão de questionar os próprios bancos que bloquearam as contas. Qual é o fundamento que vocês usaram para bloquear as contas do Venâncio Mondlane? E já pedimos, já mandamos ofício para os bancos, para que os bancos digam em que se basearam para bloquear as contas do Venâncio Mondlane. Qual é digamos assim, qual é a instrução? Porque os bancos também têm um contrato com os clientes. E têm um contrato de confidencialidade com os clientes. Portanto, os próprios bancos não podem, só porque veio uma ordem judicial, automaticamente bloquear uma conta. Não pode. Isto tem procedimentos. Não é tão automático assim. Veja só, tem as contas bloqueadas. Antes da minha vinda a Moçambique, há uma conferência de imprensa que foi dada pelo presidente do Tribunal Supremo, o Dr. Adelino Muxanga, a dizer que não havia processos nenhuns contra o Venâncio Mondlane. Mas vejam que a Procuradoria já tinha feito comunicados públicos a dizer que havia processos contra o Venâncio Mondlane. Então, é este trabalho que nós vamos continuar a fazer e vamos fazer. Mas para tal, nós temos colaboradores, pesquisadores nossos, também estão a ser perseguidos, perderam empregos, perderam os seus negócios. Para funcionar este governo, quem puder, o povo no geral, eu queria que a partir dessas contas, o povo no geral pudesse contribuir com 10 meticais por mês, ok? Manda ali para o M-Pesa, por Emola, 10 meticais por mês é suficiente. Todos os meses, tira só 10 meticais para o nosso M-Pesa, tira 10 meticais para o nosso Emola. Você estará a ajudar o governo do povo para que a gente continue a lutar, para que não prevaleçam os assassinatos, para acabar com as balas comuns como aquelas que nós fomos ver em Tete, para acabar com baleamentos, para acabar com os raptos, para acabar com os sequestros, para acabar com a roubalheira dos fundos públicos, para acabar com essas políticas desastrosas que estão a acontecer agora com o nosso próprio Estado, com o nosso próprio país. Não é? Então, tudo isto é preciso que o governo do povo esteja forte, que o governo do povo tenha capacidade financeira de se manter vivo. Então, queria pedir o seu apoio, povo no geral, nosso povo, tira 10 meticais só, manda para o nosso Imola, para o nosso M-Pesa por mês, 10 meticais por mês é suficiente. Depois temos as contas PayPal, temos a conta Wise, temos criptomoedas também, você pode enviar criptomoedas, né? Tá? Você pode enviar criptomoedas também para nós. Bom, caros amigos, e assim foi mais uma edição VM7 Live do Governo do Povo de Moçambique. Foi um prazer enorme trabalhar para si, foi um prazer enorme estar aqui fazendo este trabalho em prol dos moçambicanos, em prol de Moçambique, em prol das gerações vindouras, as gerações futuras. O que é que nós vamos dizer agora? Ana Malala! Um forte abraço, um beijo e tchau!